Olha, nós vamos continuar falando sobre isso. Agora nós vamos receber o economista Samuel Pessoa, que é economista e pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, também assessor do BTG. Samuel, bem-vindo ao Hora H. Que livraria lotada de livros, meu caro. Obrigada por dar o seu tempo aqui para a gente no nosso jornal. Eu vou começar com você pela taxa das blusinhas. Daqui a pouquinho quero tratar também sobre um outro anúncio que foi feito hoje pelo governo de subvenção à gasolina. Mas eu quero começar pela taxa das blusinhas, porque ela me parece se somar a outras medidas do governo que aumentam a armadilha fiscal para o próximo governo, que pode ser inclusive este mesmo. Qual é o tamanho dessa armadilha e quão realista ela é, Samuel? Olha, Thaís, prazer estar aqui com vocês. A minha biblioteca está uma bagunça. Eu espero nos próximos meses melhorar essa bagunça toda. Estou arrumando tudo aqui, mas há muitos anos que eu estou para fazer isso. Eu vi os números parece que a arrecadação anual é alguma coisa próxima de 5 bilhões. É bastante coisa, 5 bilhões de dólares, 5 bilhões de reais, mas não é uma coisa que vá gerar nenhum descalabro fiscal, né? Não é esse o ponto. Eu acho que o ponto não é a questão fiscal, o ponto é se do ponto de vista do desenvolvimento econômico brasileiro e das condições de competição faz sentido essa tarifa de importação ou não. Em geral, os economistas gostam de economia aberta. Competição é legal, gera inovação dentro do próprio país. A gente, durante décadas, buscou um modelo de desenvolvimento com muita tarifa de importação, com economia muito fechada. Então, em geral, Thaís, reduzir tarifa de importação e expor as empresas brasileiras à competição internacional é bom. Então, desse ponto de vista, não veria muito problema nessa medida que foi tomada. Agora, Samuel, aproveitando aqui essas duas diferenças que você traz, do ponto de vista fiscal, o fato de ela gerar pouca arrecadação, acho que eu concordo com você. Eu queria te ouvir se a gente junta isso a todas as outras medidas que o governo está tomando e que de alguma forma representam dois efeitos. Ou um efeito direto fiscal, que é um aumento de gastos, ou um efeito indireto no fiscal, que é, por exemplo, alimentar operações de crédito com uma taxa de juros subsidiada, ou um terceiro efeito, que é o efeito inflacionário destas medidas. Bem, então vamos lá, por partes. Vou começar pelo final. Do ponto de vista inflacionário, reduzir tarifa de importação e expor o setor produtivo brasileiro à competição internacional é um choque de oferta positivo, ou seja, ajuda a reduzir a inflação momentaneamente. Quer dizer, a gente sabe que inflação é um processo de longo prazo que está associado a outras questões. Não é reduzir tarifa de importação que vai acabar com inflação, longe disso. Mas a redução de tarifa de importação gera um choque positivo que ajuda momentaneamente a inflação. Do ponto de vista do ciclo eleitoral, de fato, Thaís, se você me perguntasse há 2 meses atrás, o ciclo eleitoral em 2026, ele vai ser mais intenso, ou seja, o governo vai gastar mais dinheiro no fiscal, no parafiscal, crédito subsidiado, etc., do que o ciclo de 22 para tentar se reeleger ou não. Há 2 meses atrás eu diria, acho difícil, me parece que tem uma certa acomodação, parece que a disputa eleitoral vai ocorrer sem que se exponha tanto o orçamento público na competição eleitoral, em relação a 2022. Hoje eu já tenho dúvida, eu vou esperar o ano que vem, fechar as contas, para medir quem gastou mais para se reeleger, se foi Bolsonaro em 22 ou Lula em 26. Lá no passado eu fiz essa conta comparando Dilma em 14 e Bolsonaro em 22, e nessa comparação Dilma gastou mais para se reeleger do que Bolsonaro em 22.
Então, de fato, nós temos esse problema, que é um ciclo eleitoral. Os governos, em geral, no ano eleitoral, eles abrem muitos cofres, pedem para os bancos públicos saírem concedendo crédito, e aí chega o ano seguinte e a gente tem que fazer um ajuste de contas. Certamente o ano que vem vai ser um ano de apertar o cinto. Samuel, a Lucinda Pinto, nossa analista de economia, você conhece bem, trouxe agora há pouco a reação dos mercados a essa confusão do Flávio Bolsonaro. Eu quero me ater a uma das reações, que foi o aumento do juro futuro para 2027, ou seja, para o próximo ano. E os contratos apontando uma taxa acima de 14%, revelando praticamente um espaço quase que inexistente para uma queda mais acentuada da taxa de juros. A taxa de juros hoje no Brasil, ela está lidando com esses riscos todos que você está dimensionando aqui, que ainda não dá para fazer essa conta, e está lidando também com a questão internacional. Qual é a sua avaliação dessa desarmonia em que, nos últimos 3 anos e meio, o governo passou com o pé no acelerador e o Banco Central tentando puxar o freio de mão? Quanto isso vai nos custar em termos de convivência com uma taxa de juros mais alta por mais tempo? Então, a reação do mercado é o seguinte, né? Essa medida que aconteceu, essa divulgação dessa gravação, penaliza a candidatura da direita e sinaliza uma probabilidade maior de reeleição do presidente Lula. O problema é que o presidente Lula, aparentemente, nesse terceiro mandato dele, em nenhum momento ele reconheceu que existe um problema, que é a taxa de crescimento do gasto obrigatório. Taxa de crescimento do gasto fiscal obrigatório é programas sociais, políticas vinculadas ao salário mínimo, a indexação dos pisos que a Constituição estabelece que a União tem que gastar com saúde e educação. Ou seja, são todas políticas extremamente meritórias. Mas tem um fato da vida doloroso. O fato dessas políticas serem meritórias não significa que não há restrição de recursos. E o presidente Lula, nesse terceiro mandato, ele se comportou como se não houvesse uma restrição física de capacidade produtiva da economia. E ele não está dando nenhum sinal até agora de que ele está disposto a rever esse posicionamento à frente. Lembremos que lá no final de 2024, houve um esforço muito grande do então ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de tratar desses temas. O tema do gasto obrigatório. Por mais que meritório ele seja, há limites. E o Fernando Haddad, o ministro, ele perdeu esse debate e o ajuste fiscal que foi aprovado em final de 24 foi muito aquém do necessário. E nós sabemos que o presidente não defendeu a posição do ministro naquela época. Dúvida que tem, presidente Lula reeleito, quarto mandato, qual vai ser o posicionamento do presidente Lula com relação ao gasto obrigatório, que, por regras, cresce mais do que o PIB e, portanto, pressiona a base de recursos da economia e gera juro elevado. Ora, a perspectiva de um aumento de probabilidade da vitória do presidente Lula sinaliza que nós vamos ter problemas nessa seara e o mercado está antecipando esse fenômeno, aumentando os juros futuros. Foi isso que aconteceu. Samuel, você vai ter que se comprometer aqui a voltar no Hora H, porque se eu pudesse eu fazia mais umas 18 perguntas para você nos ajudar a navegar sobre o Brasil. Hoje eu só consigo te ouvir sobre esse fenômeno factual, mas eu quero que você volte aqui e preciso te dizer que biblioteca arrumada não tem vida. Biblioteca arrumada é para revista de decoração. A sua está muito boa. Obrigada, boa noite para você. Até a próxima, Thaís. Prazer estar aqui com vocês. Obrigada, meu querido.